Vamos, bora lá. Psicologia da Gestalt. Então, o que nós temos aqui? Bom, nós temos aí o início, né, desse pensamento todo. Primeiro, esse estudo, né, sobre psicologia da percepção. A gente começa com o modelo positivista de pensamento, né, onde traz aí uma filosofia que busca explicar as leis do mundo social com critérios das ciências exatas e biológicas, né? E então foi por isso que ontem, quando a gente começou a falar da fenomenologia e do Russell, onde vem, né, justamente depois tentar quebrar esse pensamento aí, onde tenta explicar esse mundo social, ou, enfim, dizendo numa outra linguagem, essas ciências humanas, né, dentro de um processo de ciências exatas e biológicas. Fica algo incompatível, né? Mas esse era o modelo positivista vigente da época. E aí nós temos a psicologia do ato, né, por Brentano. São nomes bem importantes na história, para vocês terem pelo menos em consideração aí, quando forem pegar algumas leituras, para quem se interessar. Franz Brentano, então, ele vai trazer a questão dos fenômenos mentais e a psicologia devendo ser estudada aí os processos mentais e não os seus conteúdos. E dentro desses processos mentais vai estar o que nós vamos estudar aqui sobre percepção, sensação e percepção, né? Ele, né, Brentano, então influencia Russell e esses nomes Meinong, Heinfels, Rubin, enfim, são considerados aí precursores da psicologia da Gestalt. Mas todos eles têm essa raiz importante no Franz Brentano. O Rubin, ele é um fenomenólogo dinamarquês, ex-aluno do Russell, e foi o primeiro a afirmar que a percepção visual se organiza em figura-fundo. Então, quando nós vamos estudar em Gestalt, né, a questão da figura-fundo, a gente tem aí como Rubin uma referência nessa teoria, tá? Então, a nossa visão, né? Porque a nossa percepção, ela se dá de que forma, né? Nós temos diversos estímulos. Não sei se vocês lembram lá de processos psicológicos básicos, né? Faz tempo. Nós temos vários estímulos. O visual, o auditivo, o tátil, o gustativo, não é isso? Vários estímulos. Esses estímulos, então, eles vêm, né? São captados, apreendidos, né, pelo nosso cérebro, passa pelo sistema nervoso central, é decodificado, é interpretado, e aí então a gente manifesta, né, através de atitude e comportamento, aquilo que a gente percebeu. Então, há essa decodificação interna, essa interpretação dos fatos, né, por parte de cada indivíduo, por parte de cada pessoa. E aí, essa organização de figura-fundo, o que é, né? A gente vai, na hora que está olhando, percebendo as coisas, nós vamos classificando. Porque uma das coisas que a psicologia da Gestalt vai trazer é a tendência nossa a organizar a informação, né? Ou o princípio da boa forma, né? Em Gestalt nós estudamos o princípio da boa forma, que é essa organização perceptual das informações que estão sendo transmitidas para nós e captadas por nós. Quando nós vemos algo muito desorganizado, nosso cérebro vai tentar, de alguma maneira, organizar, classificar, enfim. Nós vamos ver isso ao longo da aula, tá? Mas isso então já é aí os princípios do estudo do Rubin. Christian Ehrenfels, enfim, talvez eu esteja falando errado, afirmou a existência de uma qualidade perceptiva da forma que pertence à configuração e não a cada um de seus elementos ou mesmo a soma desses. Esse, então, pensador, ele vai
falar, então, ok, né? Já que existe a percepção, ele vai falar dessa qualidade, né? A qualidade da forma, como que se dá essa qualidade. E aí essa qualidade se dá nesse todo, né? E não vendo por partes. E aí depois a gente vai estudar em Gestalt terapia a questão da totalidade. Os objetos por nós percebidos constituem formas que são mais do que a soma das sensações. Isso é interessante porque quando eles vão trazer ao longo da história, né, essa diferença aí de sensação e percepção, eles vão falar que primeiro vem a sensação e depois a percepção, né? E aí, se primeiro vem a sensação, então é o que ele coloca, né? Essas sensações, elas juntas, elas formam, né, muito mais do que está sendo percebido. Então a gente vai ver com calma isso daqui, mas é uma base teórica importante para a formação da psicologia da Gestalt. Então aí surge o termo alemão Gestalt, que significa forma, configuração. Esses autores, então, Meinong e Benussi, constituíram o que viria a ser a psicologia da Gestalt, como a escola de Graz. Para esses autores, as sensações seriam anteriores às percepções, como eu falei agora há pouco, e a qualidade perceptiva da forma resultaria numa síntese dessas sensações. Então, eu chego num ambiente, o que, segundo esses autores, primeiro a gente, né, sente, mas não é um processo tão consciente, linear ou racional assim. E a partir dessas sensações, então daí eu percebo. Quando a gente vai estudar, né, que eu falei agora há pouco, principalmente a análise do comportamento, a gente vai falar dessas sensações como estímulos, né? Que foi isso que eu falei agora há pouco. Primeiro a gente tem os estímulos, visual, tátil, gustativo, e aí em seguida o cérebro apreende isso, forma-se, portanto, a nossa percepção. E é isso que eles vão trazer, só que eles estão chamando de sensação. O Eitemer, Kofka, Kuller, da escola de Berlim, eles vão discordar dessa visão, tá? Que eles acham que é dualista, separar sensação e percepção. Né? Discordam dessa visão dualista de que primeiro vem a sensação e depois a percepção. E afirmam que nós percebemos tudo de uma só vez, a totalidade, que não resulta de uma síntese das sensações, mas que convergem em uma integração imediata dos estímulos. Entende? Então eles vão falar, não é assim não, tão separadinho, assim, o estímulo vem, decodifica, aí se transforma em percepção, tal, não. É tudo junto, acontece tudo junto e ao mesmo tempo, né? Eu capto através dessas sensações ou estímulo, dizendo de uma outra forma, e eu já tô percebendo, entende? Então, assim, eu toco nesse papel, né? E eu tô tendo a sensação tátil desse papel à medida que eu já estou percebendo esse papel, tá? E eu posso descrever a sensação que eu tô tendo para vocês segurando esse papel, né, de maneira didática. Então, eles vão falar isso no sentido da totalidade. Então, a psicologia da Gestalt, ela surge no século XX, 1912, fundação da nova escola da psicologia da Gestalt, por esses autores, né, Whitmer, Kofka e Kuller. São três nomes muito importantes na psicologia da Gestalt. Afirmam que percebemos totalidades que são diferentes da soma das partes. Esses autores revolucionaram as teorias a respeito da maneira como as coisas são percebidas, tá? Então, nós enxergamos, portanto, o que eles falam, né? Nós percebemos, portanto, o todo, né? E não somente a soma das partes. Afirmam que não podemos separar aquilo que eu estava falando, né, pessoal? O interior do exterior. Uma gestalt ou configuração não se reduz à simples soma das partes. Se qualquer parte dessa configuração for alterada, teremos uma nova configuração. Então, olha só,
Essa sala virtual de aula, temos aqui 12 pessoas presentes. Essa sala, nesse momento, ela forma uma gestalt, ela forma uma configuração, tá? Cada um de nós está, portanto, tendo sensações e percepções que formam essa totalidade. Se eu perguntar para cada um como estão sentindo ou percebendo a aula, provavelmente cada um vai dizer uma palavra ou um sentimento provavelmente diferente um do outro. Mas é a mesma aula, transmitindo a mesma informação com a mesma professora. Mas o todo, aqui vocês captam esse todo, né? Esse todo, ele é mais do que a soma das partes. Existe algo a mais, existe um campo a mais que aí forma essa totalidade, que vai além dessas sensações e percepções individuais, né? Mas que contribuem para essa percepção do todo. Por isso que diverge dessas ciências matemáticas e biológicas, porque existe algo que a gente falou ontem, né, da subjetividade. Então, se eu pergunto para Débora, Maria Lita, Pedro, Bianca, Júlia, Isabela, né, como vocês estão sentindo a aula nesse momento, como vocês estão se sentindo nesse momento ao assistir essa aula, e cada um vai dizer e explanar o que está sentindo, percebendo, né, as sensações e percepções, né, e isso então traz essa subjetividade de cada um de nós nessa apreensão do mundo exterior. Então, assim, a psicologia da Gestalt, né, nossa percepção se organiza pelo princípio de figura-fundo, né? Então, e esse processo que eu falei agora há pouco de apreensão, de olhar essa totalidade, né, como cada um enxerga o mundo, tem muito a ver com a aula de ontem, né? Porque a fenomenologia vai trazer isso, né, do aqui e agora, lembram? De como cada um percebe, eu tenho consciência de alguma coisa, né? É específico daquela consciência, daquela pessoa, né? Daquela experiência, daquele vivido, né? Então, essa percepção se organiza, né, na condição aí figura-fundo. Percebemos totalidades e, dependendo das circunstâncias, algo se destaca dessa totalidade, fica mais no primeiro plano, né, ali como uma figura na minha frente, e todo o resto fica para o fundo. Então, nós chegamos numa festa, entramos num salão cheio de gente. A primeira coisa que geralmente a gente faz, né, você olha a festa como um todo, não é verdade? Você olha aquele salão cheio de pessoas comendo, bebendo, conversando, a música alta. Você apreende aquele espaço dentro do seu cérebro, sensação e percepção juntos, né? Você apreende aquela totalidade, aquela configuração. Você vai adentrando aquela festa, aquele espaço, aquele salão, vai e começa a depois, em seguida, a olhar a fisionomia das pessoas com mais, né, detalhe, até que você encontra um amigo. Esse amigo, ele se destaca desse ambiente, né? Então, ele se torna a figura e aquela festa vira o fundo naquele momento. Compreendem, então, a questão da figura-fundo de maneira bem simples, didática. Um outro exemplo que eu gosto de usar, não sei se eu já usei em sala de aula com vocês, mas é que a aula nesse momento, ela é a figura, né? Quem se destaca, quem está no destaque é a professora com o conteúdo. Vocês quietinhos assim estão como fundo, segundo plano. Se alguém se manifesta para fazer uma pergunta ou falar, vira figura e eu viro fundo nesse momento. Se alguém, começar a ter vontade de ir no banheiro, fazer xixi ou algo assim, essa vontade de fazer xixi vira figura, né? E a aula vira fundo, porque a pessoa tem que atender às necessidades dela naquele momento. Então, logo, a gente já começa a entender
que talvez figura, portanto, tenha a ver com algo, né, de necessidade naquele momento. Né? É a figura, o que está se destacando, o que tem de necessidade aí por trás dessa condição. Tudo bem, gente? Até aqui? Psicologia da Gestalt, portanto, né, tem a ver com esse todo e essa parte, como eu falei agora há pouco para vocês, né? Então, é mais do que a soma das partes. Obrigada pelo feedback, que vocês sabem que fica aqui, né? Parece que eu tô sozinha. Psicologia da Gestalt também tem a ver com figura funda, como eu expliquei agora, né? Tem a ver com essa formação, a própria Gestalt, a configuração. Tem a ver com situação inacabada e tem a ver com insight. Né? Na situação inacabada, uma Gestalt aberta, uma configuração aberta, né? É uma necessidade ali que está em aberto, explicando a grosso modo. Então, quando você está com vontade de fazer xixi, eu vou trazer esse exemplo bobo, mas aqui ele é fácil de entender. A figura se destacou, né? Você agora está com vontade de fazer xixi, por isso a aula virou fundo. E aí, enquanto você não for no banheiro fazer xixi, fica uma Gestalt aberta, ou uma situação inacabada, né? Fica ali aquela vontade. Vou no banheiro, não vou no banheiro, eu não quero perder a aula, mas eu tô com vontade de fazer xixi, mas eu tenho que levantar, mas eu não quero. Ó o conflito, né? Entre aspas, né? Mas é uma situação ali que exige de você um posicionamento. Então, tá, eu vou levantar e vou no banheiro fazer xixi. Voltou, pronto, resolveu a situação. Ela não é mais uma situação inacabada, é uma Gestalt fechada. Então, quando a gente fala de Gestalt aberta, é uma situação inacabada, algo que precisa ser ali, de alguma maneira, resolvido ou encaminhado. E quando se fecha a Gestalt é que aquilo se resolveu. Aquilo que era figura, naquele momento, vira fundo e já dá contorno para uma nova figura. Quando você vai no banheiro, faz o xixi e volta, o xixi virou fundo, a aula voltou a virar figura. Certo? Aí você vai e levanta o braço porque tem uma pergunta. A sua dúvida virou figura, a aula de novo virou fundo. Ou seja, figura fundo, né? Essa transformação e destruição de figura é o tempo inteiro num fluxo contínuo acontecendo na nossa vida, tá? E o insight, quando nós temos essa ideia dentro de nós, que nasce dentro de nós, muitas vezes ressignificando, muitas vezes abrindo novas possibilidades, né? Lembrando, a gente vai falar depois de neurose, mas no neurótico ele não vê, né, as possibilidades. Ele fica fixado numa ideia única e por isso que vem para a terapia. E aí a gente ajuda a pessoa a ver outras possibilidades na vida dela, né? Então, ela vai começando a ter os insights. Nossa, mas eu não tinha pensado nisso antes. Nossa, mas isso é tão óbvio. Como que eu não tinha percebido isso antes? Então, ela vai começando a ter novas ideias, né? Novos insights. Figura fundo, então, integram o que nós chamamos de Gestalt, né? Essa configuração, essa totalidade. Não se pode falar numa Gestalt sem considerar a figura fundo. Apenas a figura não constitui uma Gestalt. Por quê? Porque a figura, ela sai de um fundo. Se é figura, é porque saiu de um fundo. Quando eu entro no salão de festa, que eu encontro meu amigo, que ele ali naquele momento é figura, ele não saiu de nenhum outro contexto. Ele saiu do contexto daquele salão, naquela festa. Era o fulano de tal ali que eu vi naquele momento. Eu estou nessa aula assistindo e me veio vontade de fazer xixi. Não é qualquer xixi nem qualquer outra aula. É nessa aula que me deu vontade nesse momento. Esse é o aqui e agora, né?
Lembra lá das bases da fenomenologia. Consciência de algo. Então, essa figura, ela parte sempre de um fundo. Figura fundo não são fixas nem estáticas, elas se modificam, são reversíveis e podem se alterar conforme as circunstâncias. É um fluxo contínuo de formação e destruição de Gestalten. Gestalten é o plural de Gestalt. Não se fala Gestaltes com S. Se fala Gestalten, tá? Então, isso que eu falei agora há pouco, à medida que eu vou encaminhando, resolvendo, né, uma determinada necessidade, uma figura daquele momento, ela vira fundo e aí então forma-se uma nova Gestalt, uma nova figura, né, para ser ali então trabalhada e resolvida. E é esse fluxo contínuo de figura fundo, né, formação e destruição de Gestalten. Exemplo de situações de figura e fundo no trabalho clínico. Eu acho que eu vou trazer já o exemplo, mas vou só fechar aqui. Então, não é a figura nem o fundo em si mesmos que determinam o significado, e sim a relação figura-fundo, tá? Então, eu vou sempre olhar, né, se a figura ela se destaca de um fundo, logo isso tem relação um com o outro, né? Uma figura não está separada nunca de um fundo. Aquilo que eu falei, né, agora há pouco. O rapaz na festa não é qualquer rapaz nem em qualquer festa, é aquele rapaz naquela festa, né? Então, o incêndio, a água, tem um sentido para o fogo, né? Em outra situação, a água tem outro sentido, né? Por exemplo, de aplacar a sede. O cálice de Rubem, né, a reversibilidade de figura e fundo, vai justamente trazer essa percepção aí para nós, né? Por exemplo, quando a gente vê olha esses cubos, né, a gente tem já percepções, né? Ora você vê ele, né, 3D, horas você vê ele de uma outra forma, ainda tem o ponto no vermelho. O que chama a atenção para cada um de nós, você pode ver ele de cima, como você pode ver ele assim, de frente. Não sei se vocês conseguem perceber ele de cima. De cima ele fica como se fosse 3D. Tem que esperar um pouquinho para poder ver. Se você olha assim de frente, ele é um cubo unidimensional aqui, né? Vamos dizer. Mas se você olha numa outra perspectiva, vocês vão ver que